Capítulo 28 Batalha. O discípulo externo superior, Zhao Feng, está aqui. Ele é o novo rei dos discípulos externos. A aparência de Zhao Feng causou uma ligeira perturbação. Eu pensei que seria alguém forte, não um fraco artista marcial a meio passo. Acho que Zhao Linlong deve ser melhor do que isso. O jovem de chapéu de palha disse com desdém. Seu cultivo era o mais alto entre eles, portanto ele ainda não havia lutado. Os olhos de Xin Fei se iluminaram quando ele viu Zhao Feng. Zhao Feng? Aquele é Xin Fei, ele também um discípulo externo superior. Ele derrotou 3 de nós em um movimento. Zhao Gan advertiu. 3 pessoas. Num movimento. Zhao Feng ficou um pouco surpreso desde que Zhao Gan e o resto eram quase artistas marciais. Zhao Feng, nos encontramos novamente. Você ainda se lembra da nossa batalha? Xin Fei disse enquanto ele lentamente avançava. Ele não desprezou Zhao Feng devido ao seu cultivo. Em seu encontro na floresta nuvem do céu, Xin Fei não se esqueceu de que Zhao Feng só estava no pico do rank 2, e que ele venceu Xin Gang, que estava no pico do rank 3, em 3 golpes. Meio mês atrás, Xin Fei chegou ao rank 4, tornando-se o discípulo externo superior da seita Xin. Ele então ouviu que a seita Zhao tinha um novo gênio, apenas com 13 anos de idade e já formou a força interior, tornando-se o discípulo externo superior. E esse gênio se chamava Zhao Feng. Para desafiar a seita Zhao hoje não foi uma mera coincidência. O alvo de Xin Fei era Zhao Feng. E o alvo do jovem de chapéu de palha era Zhao Linlong. Claro que me lembro. Zhao Feng avançou. A multidão abriu espaço. Zhao Feng e Xin Fei estavam a poucos metros de distância enquanto se olhavam. O jovem de chapéu de grama da seita Xin ficou um pouco surpreso, embora Xin Fei tenha atingido o rank 4, sua força não deve ser subestimada. No entanto, ele está levando esta luta muito a sério. Meu cultivo e minha idade são ambos mais altos do que você. Eu não vou usar a minha espada contra você. Xin Fei disse enquanto guardava a sua espada. Xin Fei, eu lhe aconselho a usar todas as suas forças. Zhao Feng disse confiante. Suas palavras fizeram os discípulos das 2 diferentes famílias ficarem atordoados. HMPH. De onde vem sua confiança? Os discípulos da seita Xin riram, enquanto os discípulos da seita Zhao ficaram chocados. Como você quiser. A expressão de Xin Fei se tornou solene enquanto lentamente desembainhava sua espada longa novamente. Então eu irei. Zhao Feng gritou enquanto liberava a sua força interior por todo o seu corpo. Sua velocidade era tão rápida que muitos espectadores não conseguiram ver suas ações. Além disso, o corpo de Zhao Feng parecia que não tinha peso, pois flutuava ao redor. 3 cortes de vento. A espada longa de Xin Fei voou instantaneamente para fora. Shua! 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 No tempo de meia respiração, Xin Fei lançou 3 golpes de espada simultaneamente, as folhas espalhadas em torno dele foram facilmente despedaçadas. Punhos do dragão furioso. Zhao Feng facilmente esquivou-se e, sob a ajuda da técnica de respiração cruzando o ar, não perdeu a sua agilidade. Esquivou-se facilmente das 2 primeiras espadas. Bang! Só na terceira espada o punho de Zhao Feng, que estava verde brilhante, chocou-se contra a espada de Xin Fei. Que força explosiva! E essa força interior parece tão misteriosa.
Xin Fei sentiu seu braço ficar entorpecido quando a espada longa em sua mão quase caiu de sua mão. Ele também sentiu uma rápida e poderosa força interior entrar em seu corpo. Teng. Xin Fei foi empurrado alguns passos para trás quando ele mal conseguiu cancelar o ataque do adversário. Ele imediatamente percebeu por que tinha a mão inferior nesta troca de golpes. Em primeiro lugar, os punhos do dragão furioso de Zhao Feng tinham um insano poder explosivo e já tinha atingido o nível máximo. Em segundo lugar, o soco foi direto na fraqueza de seu ataque. Em terceiro lugar, a força interior de Zhao Feng não era mais fraca do que a dele, era até mais complexa até certo ponto. A razão mais importante foi a terceira. Sendo um verdadeiro artista marcial, como ele poderia ter perdido para um artista marcial a meio passo? Sétimo movimento do dragão furioso. Zhao Feng continuou usando sua habilidade de punho e manteve-se a atacar desde que tinha a vantagem. Desde que o punho do dragão tinha atingido seu nível máximo, os movimentos de Zhao Feng deixaram as restrições da habilidade original. Especialmente quando usado em conjunto com a técnica de respiração cruzando o ar, ajudando a aumentar a sua agilidade. 6 cortes de vento. Xin Fei não hesitou quando usou seu ataque mais forte. Nesse momento, a luz fria girou ao seu redor. Uma espada atrás da outra bloqueou o adversário dentro de poucos metros. Os artistas marciais que estavam assistindo tiveram uma mudança de expressão. Zhao Feng sabia que o ataque do adversário foi um ataque em área que tentou empurrá-lo para trás. No entanto, Zhao Feng não recuou. Em vez disso, ele evitou e, ocasionalmente, bloqueou os ataques, acertando suas falhas. Em termos de velocidade, ele facilmente ganhou de Xin Fei, sua força interior era muito maior também. Dang! O punho de Zhao Feng bateu nas costas da espada de Xin Fei. Zhao Feng também lançou muitos socos contendo força interior. Xin Fei só podia recuar. Vá! Depois de 7 socos, ele finalmente cuspiu um bocado de sangue e saiu do círculo de combate. Obrigado. Zhao Feng sorriu fracamente, deixando o resto dos discípulos em estado de choque. Tão forte. Um artista marcial de meio passo venceu um verdadeiro artista marcial. Não me admira que ele seja o discípulo mais forte de nossa seita Zhao. Para vencer um verdadeiro artista marcial ao usar o poder de um artista marcial a meio passo era certamente difícil. Zhao Feng foi restrito em sua luta. Seu poder, força interior e os punhos do dragão furioso não foram usados ao máximo. Mesmo assim, ele ainda venceu Xin Fei em 10 movimentos. Admiro suas habilidades. Mesmo Xin Fei perdendo, ele não se sentiu envergonhado. Em vez disso, sentiu-se calmo. Zhao Feng não pôde deixar de elogiar o adversário, ele não era nem muito arrogante nem muito humilde. Em sua mente pode dizer que seus últimos dias não foram à toa. Hehehe. Nada mal garoto, eu, Xintong quero lutar também. Disse o jovem com chapéu de palha. Shua. Ele balançou seus braços e a força liberada por eles rasgaram sua camisa e seu chapéu, revelando seu corpo musculoso. Si. Os discípulos da seita Zhao respiraram friamente. Zhao Feng inspecionou com seu olho esquerdo e não pôde evitar ficar chocado. Cada centímetro do corpo de Xintong parecia estar coberto de bronze. A poderosa força percorreu todo seu corpo. Zhao Feng, tenha cuidado.
Ele é Shintong, o terceiro mais forte dos discípulos internos da seita Shin e treinou o corpo de ferro e pele de bronze até o quarto nível. Até espadas não podem prejudicá-lo, advertiu Zhao Gan. Antes que ele pudesse até mesmo terminar de explicar, Shintong lentamente caminhou. Embora ele propositadamente não tentasse imitar Zhao Feng, ele causou grande pressão apenas por andar. Apenas pela força do corpo ele pode enfrentar os do quarto rank. Zhao Feng sentiu uma pressão invisível. Você será meu aperitivo antes de desafiar Zhao Linlong. Shintong lambeu seus lábios. Enquanto falava, caminhava casualmente em direção a Zhao Feng. A pressão que veio com ele foi ainda mais óbvia. Zhao Feng sentiu que havia muitos e muitos defeitos no corpo de Shintong. Punhos de ferro flamejante. Zhao Feng usou a técnica de respiração cruzando o ar para formar facilmente a força interior e facilmente atacou o peito do adversário. Peng! Quando o punho atingiu Shintong, este riu, esta é toda a sua força. Que corpo forte! Os discípulos assistindo olharão. Nada bom. Zhao Feng ainda não conseguiu defender de seu adversário. Saia! O grito de Shintong era tão alto quanto um trovão. Ele acenou casualmente com o braço e a densa força interior tipo metal saiu esmagando. Este movimento provavelmente poderia até ameaçar aqueles de rank 5. Foi uma sorte que Zhao Feng reagiu rapidamente e logo depois formou sua própria força interior. Teng. Cada vez que eles se chocavam, Zhao Feng sentia seu braço ficar entorpecido. Ele sabia que a maior diferença entre eles era a força e a defesa corporal. Shintong concentrou-se em seu corpo. Seus músculos eram tão fortes quanto o metal, significando que seu poder excedeu os de pessoas normais do rank 4. O cultivo de Zhao Feng foi restringido a um artista marcial a meio passo. Seu poder e força interior só poderiam ser usados até 60 ou 70%, então obviamente ele não poderia ganhar. Ha. Pirralho, você é muito fraco. Aprecie e chame Zhao Linlong. Além dele, ninguém é meu oponente. Depois de empurrar Zhao Feng em um movimento, ele de repente parou. Seng. Zhao Feng era como uma pluma que pousou graciosamente no chão. Uma vez que ele tinha a vantagem em velocidade e força interior, Zhao Feng não perderia. Shintong estava impotente e não queria desperdiçar energia. Em vez disso, ele queria preservar sua força para lutar contra Zhao Linlong. Sério. Além de Zhao Linlong, ninguém é seu adversário. Uma voz fria soou atrás. Quem está aí? Shintong gritou. Todos os olhos se voltaram para o dono da voz. Zhao An. À vista de todos, um jovem frio lentamente apareceu. Cada passo dele causava um arrepio. Zhao An. O terceiro entre os discípulos internos, apenas um pouco mais fraco do que Zhao Linlong e Zhao Shi. Zhao Feng também inspecionou Zhao An. No entanto, quando seu olho esquerdo fixou em Zhao An, ele teve um grande choque. Rank 5 do caminho marcial. Não o quarto, mas o quinto rank do caminho marcial. Como isso é possível? Quando Zhao An alcançou o rank 5, os discípulos de ambas as seitas exclamaram. Parece que o primeiro lugar entre os discípulos internos pode mudar. Ouvi dizer que mesmo Zhao Linlong não atingiu o rank 5. A aparência de Zhao An atordoou a todos. Seus olhos frios varreram por entre a multidão e finalmente pousou no rosto de Zhao Feng. Você é Zhao Feng. HM.
Zhao Feng sentiu uma fria pressão o envolvendo, então ele pensou: será que este Zhao An me conhece?